As minhas primeiras lembranças musicais são em casa. Meus pais são músicos, e aí em casa, pequeno, meu pai e minha mãe tocando e ouvindo música, isso, sei lá, desde sempre. E além disso, eu sou de Salvador, mas a primeira vez que eu vi blocos de percussão em Salvador, eu fiquei muito impressionado e maravilhado, me tocou muito, e eu gostei muito, sei lá, me apaixonei por percussão naquele momento ali e resolvi ir por esse caminho, embora só tenha feito de forma mais séria, assim, muito depois, mas foi isso. Minha primeira lembrança de música, eu estava me esforçando aqui para lembrar, mas eu acho que é aquilo, né? As músicas que meus pais escutavam, principalmente minha mãe, né? Minha mãe gostava de escutar Marisa Monte, escutava Legião Urbana. Então eu acho que as primeiras coisas que eu comecei a me ligar são essas coisas de música pop brasileira. Mas depois a música me fisgou mesmo, porque eu até tenho, o meu avô tocava sanfona, mas ele ficou cego, né? Não tocava, ele só voltou a tocar mesmo bem no finalzinho da vida. E calhou de nessa época eu estar começando a tocar violão também, né? Tipo, eu já tava adolescente, gostava muito das bandas de rock e tal, assistia MTV. E aí foi mais ou menos por aí que eu comecei a tocar. As minhas primeiras lembranças com a música, na verdade, o que eu tenho de mais antigo assim, eu nem lembro exatamente, porque eu fui absorver depois que eu vi um livrinho do Jardim da Infância, juntando as latas, assim, juntando umas coisas e brincando de bateria, assim. Então, dessa época eu já me interessava muito. Depois, na pré-escola, ainda lembro que tinha um teatro da escola, acabou sobrando para mim levar um teclado e fazer a trilha sonora da peça, assim. Mas eu não tocava nada, só usava os sonzinhos pré-programados do teclado e tal. E aí depois que eu comecei a entrar mais a sério na música foi com 13 anos. Tinha banda lá na rua, a molecada da rua tinha uma banda. E aí eu me interessei, resolvi começar a tocar guitarra com a galera. E aí eu comecei por aí, através do rock mesmo, estudava muito rock. E depois, aos poucos, que eu fui me interessando mais por jazz, música brasileira, blues, e, enfim, por aí vai, um mundo de músicas. Essa história do meu avô é interessante, isso veio um pouco depois, na verdade, porque é um avô que ele se casou com a minha avó, quando minha avó já tinha os seus 60 anos, eles se conheceram, se casaram, e ele é um luthier muito importante de música antiga. E aí, nessa época eu já tocava guitarra e tal, e aí eu nem me interessava tanto pelo estilo dos instrumentos que ele construía. Mas ele mesmo assim deixou um bandolim para mim, que ele fez. E esse bandolim ficou parado alguns anos lá em casa, até que quando eu entrei na faculdade, que eu resolvi começar a tocar choro, com uns 20 anos. E aí eu peguei o bandolim, e aí estudei o bandolim e tal. E aí depois me convidaram para tocar alaúde árabe numa banda. E aí eu aproveitei e pedi pro meu avô, que já construía alaúdes, e ele construiu um alaúde árabe e tal. Realmente isso foi bem significativo para mim, assim, norteou bastante as minhas escolhas musicais depois disso. A minha família não ouvia muita música em casa, assim, até hoje é engraçado isso. Aí, porque as pessoas sempre ficam assim, veio de algum lugar, isso, alguma influência e tal, assim. Mas eu acho que já estava lá alguma coisa, porque, por exemplo, minha mãe conta, isso não é nenhuma memória, né, assim, mas é o que me contam, aí eu fico com esse negócio na cabeça. Que a primeira palavra que eu falei, eu fico esperando assim, falar papai, mamãe e tal, a primeira coisa que eu falei foi farofa. E foi farofa por causa de uma música que tocava na época, eu comprei 1 quilo de farinha para fazer farofa. Então eu já ficava ligado no radinho, né, tal. E eu fui começar com a coisa da música, lógico, muito tempo depois disso, da farofa, mas de querer ouvir mesmo, de achar as coisas. Meu pai tinha uns vinis, assim, eu jogado, assim, eu comecei a ouvir mais aquela coisa e tal, comecei a ficar fissurado com uma coisa de ouvir muita música brasileira também. E aí arrumei um instrumento, né? Guardei um dinheirinho da mesada, eu fui catando, eu comprei um instrumento e arrumei uma banda de rock também. Acho que todo mundo tem meio uma história com rock, né? Nossa geração. Assim.
Bom, minha história com música veio assim um pouco do meu pai, dos meus pais, o que eles escutavam em casa, né? E aí, enfim, aí me perguntaram se eu queria tocar um instrumento quando eu tinha 8 anos, aí eu disse que era piano e me colocaram num conservatório de piano. Só que um conservatório para uma criança de 8 anos não deu muito certo. Então eu meio que tomei raiva assim do negócio, aí com 19 anos assim, eu fui tocar violão porque meu padrasto tocava na época e ele e minha mãe fazem música, né? Faziam, né? Minha mãe compunha, assim, tem um monte de música da minha mãe é compositora, e meu padrasto fazendo. Então, eu acho que essa é a memória mais afetiva, assim, que eu tenho mais forte, assim, com 19 anos, eu começando a debulhar o violão por conta de ver a minha mãe e meu padrasto brincando com aquela coisa de fazer música e tirando as músicas. Meu padrasto era muito bom de tirar música de ouvido, assim, e música brasileira, assim. Quer dizer, na real era tudo, né? Eles escutavam quase tudo, assim. Mas essa memória, assim, mais tardia, com 19 anos, é a mais forte para mim. Então, eu fui o último aqui, eu consegui lembrar algumas coisas. Tem a coisa assim, minha mãe sempre ouviu muita música e a capoeira eu fazia quando eu era pequeno, o estádio de futebol, isso tudo aí me influenciou, mas tem uma história que não é lembrança, mas a minha família sempre conta. Que nos jantares de família, assim, quando eu tinha 2 anos, sei lá, bem pequenininho, a onda era me pegar e botar em cima da mesa e a galera ficava batucando na mesa, uma mesão grande de madeira. E aí eu ficava, dizem, né? Eu ficava já rebolando. Isso é reggae, eu falava isso é reggae. Eu não sei, né? Mas eu acho que deve ter sido. Aí é isso. A galera batucando e eu lá. Dançando. Aí foi, acho que já começou por aí. Porque eles não eram músicos profissionais. Minha mãe é professora do estado, meu padrasto foi professor do estado também um tempo, e eles tocavam mais por hobby, assim. É porque eu fazia faculdade de publicidade e aí tocava por hobby, mas aí teve um momento que eu escolhi. Aí esse momento foi um pouco tenso, assim, porque as pessoas achavam que era um pouco... Enfim, é uma profissão, você vai entendendo como ela funciona, ela tem funcionamentos diferentes de profissões normais, mas ela é uma profissão como todas as outras, assim, você tem que saber lidar com a mecânica dela, né? Mas a galera não foi no primeiro momento. Agora as pessoas já estão mais tranquilas, já aceitam, mas no primeiro momento as pessoas ficaram assustadas. Que isso? Você vai largar a sua faculdade? Vai tocar? Sim, ficou aquela coisa assim, um pouco a tensão assim, familiar, né? Mas foi isso. Achei interessante da minha mãe falar assim, quando eu decidi que eu queria seguir com a música, ela falou, então você vai ter que fazer uma faculdade de música. Me obrigou a entrar na faculdade. Hoje eu nem sei se é o melhor caminho, achei ótimo ter feito, me ajudou muito e tal, mas hoje eu vejo que existem muitos outros caminhos, principalmente para quem quer ser instrumentista, para quem quer viver tocando. Não é necessariamente o melhor caminho fazer a faculdade, mas ajudou muito, fiz o curso de composição e abriu muito a minha visão sobre a música, assim. Eu também fiz faculdade de música, também bem novinho, mal saí da escola, acho que eu tinha 17 anos quando entrei na faculdade, não tinha nem 18. E foi parecido com a história do Rudá também, é lógico, nenhuma mãe ou pai fica feliz quando o filho quer ser músico, né? Ele ficou feliz quando você vai ser médico, vai ser advogado, vai ganhar muito dinheiro, ter 13º, essas coisas. Músico não tem muito essas coisas, né? Mas é isso, minha mãe sempre falou, cara, se você vai fazer isso, é isso mesmo que você vai fazer, então faz direito. Vai estudar, vai se organizar. E é isso. Sempre recebi apoio da minha família. Eles são músicos. Apesar disso, eu decidi fazer direito. Fiz faculdade de direito, me formei. E aí, quando me formei, decidi só ficar com música. E aí, depois, entrei na faculdade de música, fiz metade, depois tranquei. Mas eu sempre recebi esse apoio de casa. Foi isso. O sexteto surgiu a partir de algumas ideias que eu estava tendo na época, uns 5 anos atrás, que era de juntar alguns trabalhos que eu já tinha, que eu já vinha fazendo há alguns anos já, que inclusive o Alexandre participava de alguns deles, que era um trabalho, primeiramente, que era muito baseado na música armorial, que é um movimento artístico de música popular e música erudita do Nordeste, né, que foi idealizado pelo Ariano Suassuna. E aí a gente tinha um conjunto que tocava esse repertório, da música armorial e afins. Depois disso eu fiz um conjunto que tocava músicas do mundo, que o Alexandre participou também, e a gente tinha um show
que a ideia era tocar uma música de cada país sempre. Então, a gente já tocava música do Oriente Médio, tocava música da América Latina, de outros países fora do Brasil, alguma coisa da África, da Índia. Então esse é um trabalho que também ajudou muito no que veio a ser o Sexteto Sucupira depois. Fora isso também com o Alexandre a gente tinha uns conjuntos de música árabe, a gente já fez alguns trabalhos de música árabe bem tradicional. E aí a ideia do Sexteto Sucupira veio vendo alguns movimentos que já estavam acontecendo no Rio de Janeiro, do baile do Almeidinha, de música instrumental, né, pra galera dançar. Um outro trabalho que eu vi que eu achei muito interessante, que é do Gabriel Grossi, que era o Fole de Boca, que era forró instrumental também. E aí, a partir dessas ideias, dessa experiência que a gente já tinha com essas coisas que estavam acontecendo na cidade, veio essa ideia de formar o Sexteto Sucupira. E aí o nome, pra mim, veio de uma música que eu ouvia na época muito, que é uma música do Rock Ferreira, que fala da viola dele, que era feita de sucupira. Então, o nome veio daí, a ideia do conjunto é essa. E aí o Alexandre eu já conhecia, a galera eu fui conhecendo aos poucos, o Lucas também já conhecia, a gente tocava bastante choro junto. E aí eu chamei um baixista na época que depois não pôde continuar com a gente. E aí esse baixista, quando eu chamei ele falou que aceitava só se o Cláudio fizesse parte do conjunto. E aí eu conheci o Cláudio, que eu já conhecia de leve, de ver ele tocando nos forrós, mas depois eu conheci melhor, aí ele veio pro conjunto. E aí num dos ensaios do conjunto, que a gente na época ia fazer com sanfona, a gente foi lá ensaiar na casa de um camarada e a gente acordou esse sujeito que estava aqui dormindo no meio do ensaio. Aí ele acordou, entrou na sala, sentou e começou a tocar, nem pediu licença. Ele foi na minha casa, atrás do cara que morava comigo, o baixista, o Rodrigão Ferreira. Enfim, a gente morava junto. E eu tava dormindo, eles começaram a ensaiar, não sei, 10 horas da manhã, eu tava dormindo ainda. E aí comecei a escutar aquelas músicas, que são músicas que eu sempre gostava de tocar, né, músicas de forró, só que como eu, além de violão, sempre fui muito guitarrista, não conseguia arrumar lugar nos grupos de forró pra tocar. Então eu ficava tocando aquelas músicas pra mim, assim, sozinho. Aí eu vi o pessoal tocando aquele repertório todo na sala. Eu acordei assim, eu conheço essas músicas aí nem sabia quem era, já saía já do quarto com a cara toda amassada, mas com o violão na mão. Falei, opa, deixa eu tocar aí com vocês. E foi assim. Acabou que do grupo, do pessoal que foi lá, não ficou ninguém, assim, tipo, o sanfoneiro, a menina que foi fazer percussão, né, a Flora, o próprio Rodrigão também, que ele foi lá pra buscar ele, ninguém engatou no grupo, mas eu que entrei de entrão, fiquei, tô aí até hoje. E depois o Rodrigão não ficou, que é esse baixista, daí eu chamei o Gabriel, que foi quem indicou o Cláudio, e aí o Gabriel não pôde ficar, tava muito pegado com outros trabalhos, aí ele indicou o Max pra gente. Apresentou o Max e aí pronto, formou o time. O Sucupira tem muitas influências, né? Muitas fontes de inspiração, né? Com certeza o Rudá vai falar Milton de Holanda, que é simplesmente o maior bandolinista do mundo, dos maiores músicos do mundo. E que realmente a gente toca músicas dele, né? Ele é um cara que conseguiu pegar a música brasileira e fazer coisas muito interessantes com isso, né? Tipo, no contexto meio jazzístico. Então, realmente, ele é muito forte, a influência dele dentro do conjunto. Mas, fora isso, tem influências de muitos lugares, né? Desde música cubana, que a gente adora, a Cláudia é especialista, né? E até, enfim, outras vertentes também do Brasil, de música do recôncavo, baiano, e coisas bem do Nordeste também, música armorial. E aí você também tem músicas do mundo, né, que a gente gosta de explorar isso. Então aí tem coisa de música dos Balcãs, né, que o Alexandre saca muito desse repertório, que ele tem essas bandas de Go East, né, essas coisas de fanfarra dos Balcãs. E também tem música árabe, enfim, tem muita influência. Porque a ideia inicial do que fazer com esse trabalho, né, porque quando você vai montar um trabalho musical, uma coisa que fica assim é o que a gente vai fazer com isso. E acho que como o Rodá falou, a gente já teve vários trabalhos misturando música com influências, tipo a visão de um músico brasileiro de várias coisas, assim, tal, tem meio essa, de várias culturas, né? E a gente pensou de fazer um baile, vamos fazer um baile com isso, né? Que misturando toda esse caldeirão de música, né? Com essa pegada do forró para o pessoal dançar. E disso que as influências que pintam são muito grandes, assim, de muitos lugares. Eu acho que
essa onda não é nova, na verdade, de assim, esse tipo de fusão, né? Pegar a música do jeito que a gente toca, né? Nosso sotaque e misturar, fazer uma fusão, né? De influências. Mas isso para dançar, assim, acho que é o grande barato. A gente, desde o começo, assim, a gente faz baile semanal, que a gente está fazendo hoje em dia na Fundição Progresso, todas as quartas-feiras. Eu acho que se der baile, a gente bota a música, né? A gente faz uma pesquisa, assim, se a gente toca a música, se a gente acha que ela dá baile, assim, que ela é dançável, a gente tenta apostar nela. Aí isso varia, uma música de Madagascar, do Egito, da Turquia. Acho que é uma ideia que era importante, né? Uma ideia que era principal pra gente, assim, era que as músicas, seja de onde for, né, se agradassem a gente trazia tudo aquilo, mas que a gente conseguisse colocar dentro de algum dos ritmos do forró. Por isso que a gente sempre chamou de forró, né? Porque a ideia era que, seja de onde fosse a música, a ideia era que essa música pudesse ser tocada ou com uma base rítmica de shot, ou de baião, ou de forró, ou de arrastapé, ou maracatu e jexá, que são os ritmos que fazem parte da festa, que é o forró, né? Que a gente acabou chamando de forró, jazz, cigano, tropical. Mas aí nessa pesquisa a gente acabou achando semelhanças, né, de ritmos, né? Pega um ritmo que é o cirto, né? O cirto é um ritmo. Você sabe, o cirto é um ritmo. E ele é parecido com o baião, assim. Ele tem umas coisas muito parecidas, assim. Então a gente toca uma música que é um cirto, que é como se fosse um baião, assim. É um nome do... A nossa visão a gente ouve como baião. Cara, é turco. É turco. O cirto é um ritmo turco. E que realmente se assemelha muito ao forró, né? E vários outros ritmos, na verdade. O forró, ele vem desses ritmos árabes, né? Tem diversos ritmos, algumas variações com alguns nomes diferentes, mas que são diferentes maneiras de tocar esse mesmo ritmo, que é o tá, 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 que a gente encontra, na verdade, no mundo todo esse ritmo, né? Com a polca dos Balcãs também, que é um arrasta-pé. Qualquer uma que você pegar, vira arrasta-pé. É isso. O que é o mundo sem música? Música é tudo, não tem vai falar mais o que. A música pra mim é muito importante, assim, porque é a forma que eu consigo melhor me expressar, assim, porque eu tenho muita dificuldade, assim, sou um pouco tímido, assim, então a música pra mim é muito importante, assim, pra eu conseguir me expressar, sei lá, acho que é. A música talvez a forma de comunicação subjetiva mais importante. Não existe cultura, por mais isolada que ela seja, que não tenha música. Então, assim, existe uma coisa sobre aquilo fazer parte do tecido cultural mesmo, assim, de um grupo, sabe? Ela fala muito sobre quem a gente é. Forma de conexão, tipo, da gente com o universo, da gente com a gente mesmo, né? Sim. Da gente com os outros. Então eu vejo como, sei lá, um fio condutor, assim, da vida, da existência. Eu acho que a música tem um aspecto muito importante também, que é algo que para você fazer você tem que estar totalmente concentrado naquilo, né? É uma maneira que a gente tem muito de estar vivendo ali o presente, né? Então, além de ter o prazer,
de estar tocando com outras pessoas, de ter essa comunicação toda, tem um poder quase que meditativo mesmo, assim, de você fazer uma conexão com algo mais profundo, assim, pelo momento de concentração que você fica e pela beleza das próprias melodias, né? Ainda mais quando você está tocando para a galera dançar, como é o nosso caso, que é aquela conexão direta entre o som e o corpo, né? Isso é muito forte, isso tem um poder danado. Porque forró é muito bom. Forró é muito bom. Forró é uma das melhores invenções do homem do mundo. Porque forró é uma dança fácil, é uma dança inclusiva, convidativa. Qualquer um rapidinho pega ali aquela base, é gostosinho, você vai, você dança, aí você sai um pouquinho, toma um aguinha, aí você volta, dança mais, aí você conhece as pessoas. É muito gostoso forró, fala sério. É um ambiente que você ouve boa música, você faz exercício e ainda conhece as pessoas, é um ambiente social maravilhoso. Então, forró Forró é uma invenção sensacional. Esse forró e o forró, né? Essa corruptela que dizem que é a lenda que existe, né? Ele já é inclusive até no nome, né? Se foi isso, né? É, pra todos, né? É porque o forró, aí da palavra forró, assim como o pagode também, que acabou sendo designando um estilo, como esse samba moderno e tal, o forró também é uma coisa, é uma mistura de ritmos. Você até chama, tem um ritmo que o pessoal chama de forró, mas forró é a festa. Assim como o pagode é a festa também. Você vai num pagode, assim, não quer dizer vai tocar só... É como se fosse um grande guarda-chuva que engloba diferentes ritmos, né? Tem muitos ritmos dentro do forró. Inclusive, hoje em dia também, né? Quando a gente fala forró, pra gente a gente pensa que é muito óbvio, né? Falar forró, pensa na obra do Luiz Gonzaga, não sei o quê. Mas hoje em dia, 2020, forró, tem muita gente achando que forró são outras coisas, mano. Entendeu? Não, e forró, até, exatamente. Até esse formato do Luiz Gonzaga, que é o que foi mais consagrado, mais conhecido, né, que é o formato de trio, né, que ele mesmo fugiu desse formato depois em alguns momentos, mas que hoje é o que ficou mais conhecido, é o formato de trio, nem é o formato original do forró, na verdade, né? Então já se fazia isso de outras maneiras, né? Também a escolha do forró, né, é interessante também, eu acho bacana assim, o forró como festa, como dança, porque é uma dança simples, né? Lógico que, como qualquer coisa, você pode aprofundar e tornar aquilo super virtuoso. Mas, a princípio, né, esse negócio de 2 para lá, 2 para cá, que realmente acaba funcionando, é mais simples para as pessoas aprenderem logo de cara e poderem se divertir. Diferente do samba, por exemplo, que para começar a dançar um samba já é difícil demais. O quadradinho já é complicado, E assim, é simples, mas assim, o pessoal aqui no Rio de Janeiro gosta das estripulias, né? O pessoal é meio acrobata, né? Sim, como tudo, a pessoa pode desenvolver aquilo a níveis estratosféricos, né? E aí, no nosso caso, é interessante no baile que a gente faz, a gente observa a mistura que a gente faz com a música, né? As pessoas começam a misturar na dança também. Então, trazem no forró alguns elementos, aquilo que cada um consegue incorporar do forró, mas se sente livre também para incorporar elementos de outras danças, que a pessoa vai trazendo a sua bagagem, né? E aí seja salsa, samba, seja salsa, outras danças latinas, seja até o contato improvisação, que é um estilo de dança contemporânea. As pessoas vão misturando tudo no nosso baile, é muito bonito de ver. O forró, na verdade, ele tem essa vertente do forró com letra, claro, mas existe um repertório enorme de forró instrumental, né? A sanfona é um instrumento protagonista no forró, né? Então, toda canção sempre tem uma introdução instrumental importante, né? Muitas canções são belíssimas, são compostas na sanfona, me parece muito, pelo menos do Luiz Gonzaga, do Dominguinhos. Então elas funcionam muito bem instrumental, sem letra. Às vezes a gente foi tocar, eu não lembro onde era. Acho que era no bar. Não. Beco das Garrafas. Beco das Garrafas. Aí a moça chegou lá meio sem saber qual era assim, a nossa e perguntou, mas e aí, o cantor não vai ter cantor não? Eu falei pra ela, calma que hoje que ele não veio, só vai ter introdução da música. A gente vai tocar, isso aqui é como se fosse isso, né? Só ela ficou, ela não gostou, aí, não. Não tem cantor, na verdade, cantor é chato pra caramba. Não, gente, vamos falar a verdade pro telespectador que tá em casa, gente. A verdade é a seguinte, a gente faz música instrumental porque nós somos instrumentistas, nenhum de nós aqui é um brilhante cantor. Entendeu? Quer dizer, Claudio Lima canta bem. Claudio Lima canta bem. Mas o nosso tesão, o nosso prazer é tocar instrumento, tocar nota, música, improvisar. E esse é o lado jazz também, né, do nosso forró, né, porque ele tem muita improvisação,
a gente sai do forró e volta, usa isso pra ir em outros lugares. Então, essa viagem musical, pra gente, ela é mais viável numa linguagem instrumental. Que não tem letra, não prende a lugar nenhum do mundo. Qualquer lugar do mundo você fala a mesma língua musical. Sim, mas tem esse lado que a gente não canta, nem os mais cantam, mas tem uma opção também de não ter chamado nenhum cantor pro conjunto, né? Que é a ideia mesmo de formar um trabalho de música instrumental, porque eu acho que a música instrumental, ela alcança, né, as pessoas de uma outra forma. Não é pior nem melhor, não é menos porque tem uma voz a menos, né? Na verdade, acho que a música instrumental, ela causa sensações que a música cantada muitas vezes não causa. Né? E a música cantada, ela vem já com uma letra embutida muitas vezes, que leva as pessoas para um lugar muito objetivo. Então a música instrumental tem essa vantagem, né, de deixar assim, a mente da pessoa viajar, mas é mais abstrato. E aí a gente forma essa banda e a gente pode chamar sempre cantores convidados, que a gente faz. Então, Fiz muito isso até. A gente trabalha bastante com voz também, a gente adora, né? A gente não é contra nenhum pouco. Porque então, Júlia Vargas, o Junu, Moisés Marques, Marcelo Mimoso, Laura Laguro, tem muitos cantores, né? A gente ama todos eles, adora tocar com eles. Enfim, é isso. Acho que minha escolha pela bateria foi uma escolha pela percussão. Acho que quando eu era criança, sei lá, principalmente vendo os blocos afro da Bahia, isso me ligou muito à percussão. E eu, me apaixonei por esse mundo. Comecei a tocar percussão, criança, e com uns 15 anos me aproximei da bateria. E aí comecei a estudar bateria a partir daí. Aí fui para outros caminhos, toquei rock, né, sei lá, na adolescência. A bateria tem muito isso, né? Tipo, um instrumento americano que vem com rock, mas vem com jazz também. Acho que depois eu comecei, a bateria, comecei a escutar mais música brasileira, e aí comecei a levar a bateria para esse caminho. Comecei a ouvir música latina também, comecei a levar a bateria mais para esses ritmos, tentar como tocar esses ritmos latinos, brasileiros na bateria, né? Isso é uma coisa que muita gente já, o brasileiro já faz com virtuosismo. Eu também, como eu falei antes, o meu instrumento primeiro é a guitarra até, né? Não é nem o violão. O violão eu comecei a estudar mais velho, assim, a sério. A guitarra para mim sempre foi o meu primeiro instrumento de verdade. E tem muito a ver com essa coisa que o Claudio falou, de adolescência, banda de rock. E aí, é isso. O meu primeiro instrumento também foi a guitarra, exatamente a mesma história, né? Ver a galera tocando rock, né? Bandas que tinham na rua, e aí comecei a tocar a guitarra. Aos pouquinhos que eu fui passando pro violão, e aí depois tem essa história do meu avô, né? Que trouxe essa influência dos instrumentos mais acústicos. E aí, tendo um bandolim já parado em casa, comecei a tocar o bandolim pela praticidade, na verdade, né? Porque eu formei um conjunto de choro na faculdade, e aí eu ia tocar com a guitarra a princípio, mas aí tinha sempre aquele problema, não tinha amplificador na escola, tinha que conseguir um lugar com tomada, não sei o quê. Aí eu falei, pronto, vou pegar o bandolim, que é muito mais prático, e foi maravilhoso, que o instrumento é pequenininho, e eu podia estudar em tudo que é lugar. Ficava estudando no ônibus, no metrô, no banco da praça, qualquer lugar, estava com o instrumento estudando. E aí depois eu peguei o alaúde para tocar também, que é um instrumento que de vez em quando eu acabo usando no sexteto também, que traz essas influências do Oriente Médio e tal. Cara, flauta é o instrumento mais bonito que tem, então não tinha outra opção, entendeu? Rapaz, na verdade, eu curtia muito Jethro Tull e Ian Anderson e tal, e pintor, e por acaso também nessa época estava rolando um movimento de bandas de rock progressivo aqui no Rio. Eu toquei com uma banda, eu entrei com uma banda de rapaziada, assim, e tal, comecei a tocar. E aí depois comecei a cair pra música brasileira, depois fui ficando mais velho,
E aqui no Rio de Janeiro não tem muito... Se você toca flauta, não tem muito como você não tocar choro, que é a música virtuose de flauta, assim, por excelência daqui do Rio, né? Então eu acabei tocando muito choro. Participei de toda aquela época, começo da volta ali da Lapa, Semente e tal. E aí o Rudá entra no meio dessa história lá, porque a gente teve realmente muitos trabalhos juntos. A forma, inclusive, como a gente se conheceu, a coisa mais engraçada foi numa banda também, foi tocando. Ele tinha esse grupo, que era o Pedra Lisp, que tocava música armorial, o grupo estava acabando. E eles iam fazer uma última apresentação, a formatura de uma amiga. Ia tocar uma redução de orquestra lá e tal. E uma amiga me ligou, que já era substituição da substituição da substituição de flautista, porque a flautista não pôde. E aí ela falou, quer ganhar R$150 para tocar 2 músicas? Pô, claro! Quando eu cheguei lá, era 2 reduções de orquestra, uma estava ainda nas partituras, ainda sem dividir, assim, então eram 20 páginas de música espalhada no chão. Você leu na grade, né? Eu li na grade, cara. É um negócio complicado, a música difícil pra caramba, um negócio todo torto. E conseguimos tocar, o negócio funcionou, levantamos a história. E quando eu vi, cara, era um som muito bacana. E a gente acabou, por muita influência minha também, a banda não acabou. A gente rejuntou lá com mais uns amigos que queriam estar na história. E a banda continuou, gravamos disco depois e tudo. E foi meio um embrião do que é hoje o Sucupira, né? O Sexteto Sucupira. Cara, eu comecei, enfim, eu falei que me colocaram no conservatório com 8 anos para tocar piano, não deu muito certo. Aí quando eu escolhi, assim, com 19, tocar violão, eu comecei a tocar violão, aí tocava samba com meu padrasto, assim, tirava uns sambas. Aí arranhei um pouco de cavaquinho, assim. E, cara, o baixo foi um negócio assim... Pô, cara, o baixista faltou, foi literalmente isso, o baixista faltou de uma banda que eu tinha, uma banda que era cover do Jethro Tull, ele falou do Jethro Tull. Aí eu lembro que tinha uma música do Jethro Tull que a gente tocava, que era um negócio meio difícil, que era uma música em 5, que era... E aí eu peguei meio rápido, assim, o groove, cara, pô, você leva jeito e tal. Aí eu acreditei nisso, eu continuo acreditando. Não que eu acredite, mas enfim, tô acreditando ainda que eu levo jeito. E aí eu consegui pegar rápido uma linha de baixo, que é assim, dizem que é difícil, enfim... E aí foi indo, cara. E aí tô aqui no Sexteto tocando baixo e tocando baixo por aí. Tô nessa. Eu comecei na guitarra também. Que isso? Não. Revelações. Mentira, gente. Eu já sabia que Fake news. Então, mas aí eu tocava percussão, na verdade. Era só guitarra ali, mas eu não tinha palheta, era com a mão mesmo. Aí, porra, em vez de molequinho com o cara jantando, eu tac, com a mão, tac. A galera, ô meu filho, pelo amor de Deus, pare de bater nas coisas. Máquina de lavar também, ela ficava uau. Aí eu me amarrava, eu ficava lá ouvindo, batendo, batucando. Então, aí quando eu fui pra guitarra, vi que era... Mesma coisa que a máquina de lavar. Exatamente. Assim. Aí é isso. Tá tocando máquina de lavar até hoje. Exatamente. Panela. O processo de criação das músicas, a primeira música que acho que entrou no CD, né, a música que entrou no CD que foi composta primeiro, se eu não me engano, é Ziriabe no Baile, que nós comecei a compor essa música tem bastante tempo, foi uma das primeiras músicas que a gente gravou com o Sexteto, que a gente tocou, e depois as outras músicas foram sendo compostas ao longo dos bailes, assim, a gente foi se conhecendo, foi conhecendo o repertório e aí cada um foi apresentando uma música e trazendo suas influências e tal. A escolha dos convidados vieram a partir de pessoas que a gente já admirava por fazer um som parecido com esse, né? Pessoas que estavam influenciando a gente o tempo todo, né? Nesse trabalho do Sexteto. E aí a gente fez o convite e a galera assim, foi super gentil e topou fazer o trabalho com a gente, gravou. Cada um deu o seu jeito, alguns gravaram em casa, alguns foram para o estúdio com a gente gravar. E é isso, a escolha dos convidados foram assim, pessoas que a gente admira e que são importantes na construção do trabalho mesmo. Às vezes eu fico até surpreso de gente que conhece o som, que já foi lá, porque o que acontece? A gente faz um baile semanal, que agora já há 1 ano e pouco é na Fundição Progresso, às quartas-feiras, e que muita gente vai ver a gente que às vezes nem sabe. E às vezes aparecem músicos incríveis, como já foi. Às vezes o cara vem fazer um show no Brasil e falam, pô, tem uma
porque cara de música instrumental, às vezes, tem uma noite que tem esse clima meio jam session e tal, a gente já bota o cara no palco para tocar, já a gente recebe gente, já recebeu músicos do Irã, músicos da Grécia, grandes nomes do jazz, que às vezes aparecem lá, a gente, porra, chega aí e tal. Porque a música, principalmente a música instrumental, tem muito esse clima, assim, de aglutinar, né? Esse clima de jam session e tal. E eu acho que esse primeiro disco da gente, ele tem essa cara esses primeiros 4 anos, né, 5 anos da banda. A gente sempre tem um pouco essa visão, assim, de que até porque essa coisa, as músicas foram sendo compostas aos poucos, é um disco todo autoral, mas que ele tem a cara nessa primeira etapa, né, assim, então ele é um retrato, ele é muito um retrato de uma época, assim, e que ainda estamos nessa. E a gente tem a coisa da identidade que você estava perguntando, ela é muito calcada nessa coisa das influências de músicas do mundo com a visão do músico brasileiro. Como músico brasileiro, músico tocando e tal, toca para as pessoas dançarem músicas, às vezes, que não são daquele contexto, né? E aquilo vira um grande caldeirão de influências. Momentos marcantes é o lançamento do nosso disco, né, que foi um processo bem longo. Esse processo de gravação do disco ele começou a ser gravado há 2 anos. Agora a gente começou em outubro de 2017. Você vê como é complicado gravar um disco, né? Entre essas idas e vindas. Então pra gente foi um momento de muita satisfação conseguir finalmente botar esse disco na praça. E também esse momento para mim foi muito marcante também do lançamento em si, de se juntar no palco com alguns artistas que a gente admira, como o Nicolás Krasik, o Marcelo Caldi, a Júlia Vargas, o Rodrigo Lessa. Então foi um momento bem especial mesmo, assim, de se juntar no palco, né, num momento especial com um grande público e ter ali ao nosso lado, né, com o parceiro, pessoas que, como eu já disse, influenciaram na criação do Sexteto, né. Cara, não, o exercício da profissão, é sério, assim, porque eu fui não músico. Eu cheguei a trabalhar como publicitário durante um tempo e dividia o meu tempo de 9 às 5 como um trabalhador normal, assim, de escritório, mas sempre ouvindo música, né? E poder exercer, cara, a profissão de músico é realmente, assim, pessoalmente é uma realização, assim, porque a gente sabe das dificuldades inerentes ao cenário, então conseguir mesmo, assim, não que a gente tenha conseguido que eu tenha chegado ao fim do que eu acho que é a trajetória, não, mas conseguir, por exemplo, estar nesse momento dando uma entrevista sobre um trabalho que eu faço parte, eu acho que vale o momento, vale a satisfação do momento de ver a coisa realizada. O meu sonho pessoal e 2 sonhos pessoais divididos com o coletivo, assim, com a galera, por exemplo, shows enfim, isso para mim pessoalmente é muito gratificante. Essa história de exercer a carreira de músico tem um papel muito importante, acho que na vida de todo músico, eu imagino. Talvez não aqueles que nasçam tocando numa família musical, nem se deem conta disso, mas
mas mesmo esses músicos também, imagino, não sei. Mas que é o momento que você escolhe a profissão de músico, sabendo que aquilo tem dificuldades financeiras, todos os percalços daquela profissão que não cansam de avisar quando a gente escolhe ser músico, né? E aí acho que é uma escolha de vida, né? Que é importante, assim, você começa a encarar a vida de uma outra forma, né? Que você está escolhendo realmente seguir um caminho de coisas que você realmente acredita, que você acha importante, que vão te trazer felicidade, vão te trazer alegria, e não está fazendo uma escolha pelo dinheiro, por exemplo, né, ou por qualquer outro motivo. Dinheiro que não é. É quase um voto de pobreza, digamos. Monge, assim, tal, coisa... Mas, assim, brincadeiras à parte, se você for pensar bem, nós estamos vivendo o paradigma mundial dos empregos e tal. Pouca coisa vai sobrar de emprego ainda, que não vai ser substituído por inteligência artificial. E eu acho que músico é um deles. Então, se nos resta alguma esperança para o futuro, é que talvez no futuro não vai ter, cara, nem motorista, assim, nada, porque vai ter inteligência artificial e tal, não sei o quê. Mas músico, cara, talvez tenha músicos robôs, tem algoritmo compositor, Mas vai ser sempre muito mais legal ir assistir uma banda ao vivo. Quero ver. Roda, com certeza já rola, mas não com o teu swing, cara. É sample, já ouviu falar de sample? Não, em sample já tem mesmo, em sample já tá rolando. Tem, né? Então, é isso que músico faz, fica fazendo trocadilho idiota. Você gasta a maior parte do nosso tempo fazendo isso. Para mim, tem um momento que a conexão pessoal se junta com a conexão coletiva. E aí gera uma sinergia que é uma energia tão... É meio que indescritível, assim, realmente, assim. Esses momentos são raros porque nem sempre você tá com uma conexão pessoal tão profunda e nem todo mundo tá no mesmo momento. Então é necessário realmente uma conjunção de energias para rolar essa sinergia toda. Mas quando isso acontece, cara, vale tudo, sabia? É ver o pessoal feliz dançando, sabe? Ver o pessoal curtindo, comemorando, se divertindo, fruindo, né? Tipo, o som que a gente tá fazendo ali na hora. Isso daí é a minha maior satisfação, ver que as pessoas se importam. Espera a volta da esquerda da América Latina, Sim. né? Finalmente. A gente espera que esse trabalho possa crescer, que a gente possa ir a outros estados. A gente tem ido a São Paulo cada vez mais, né? Tocando ainda, assim, muitas vezes investindo mesmo para estar lá. Mas a gente espera que esse trabalho consiga sustentar, crescer, ser disseminado para outros estados e outros países também. A gente espera, enfim, amadurecer. A gente está fazendo isso ao longo desses 5 anos. Enfim, crescendo pra gente poder botar a boca no mundo, entendeu? A gente acredita que o que a gente faz é uma coisa que tem valor e, enfim, a gente tem muita coisa pra fazer ainda, muita coisa, muito disco pra gravar, muito som pra fazer. Não faltam projetos na cabeça, na verdade. A gente está com uns 4 discos já enfileirados para gravar, pronto, assim. Então estamos sempre trabalhando, a gente se reúne sempre, a gente tem... Segunda de manhã, cara, até final da tarde a gente tá o dia inteiro trabalhando e sempre construindo coisa nova, trazendo música nova, tal. Então, o trabalho ele tá num momento muito pulsante, assim, acabamos de lançar o disco, então projetos não faltam. E aí, cara, meio que o céu é o limite. É lógico que a gente quer conseguir gravar tudo que a gente tem vontade, a gente quer tocar em tudo que é lugar, que todo mundo goste, ouça, vá lá no nosso baile na Fundição Progresso todas as quartas-feiras. Quarta-feira. Então, gente, nós somos o Sexteto Sucupira. Se você ainda não conhece o nosso som, o nosso forró jazz cigano tropical já está disponível em todas as plataformas. Você pode encontrar a gente na Deezer, no Spotify, no Google Play, e, enfim, todas essas plataformas a gente já tá. Finalmente o nosso disco tá lá, só com músicas autorais. E se você é do Rio de Janeiro ou você tá por perto, por favor, venha, estamos toda quarta-feira na Fundição Progresso, na Lapa, bem do ladinho dos Arcos. Toda quarta-feira a gente tá lá, faz um baile bem bonitão, sempre com convidados, sempre muita gente, muito divertido, muita dança. E é isso, dá essa moral, curte a gente, deixa um joinha lá no Facebook,
Saca o nosso YouTube também, nosso Instagram, se quiser deixa um recado lá pra gente. Convida a gente pra tocar aí na tua cidade também, que a gente vai ter muita satisfação, tá bom? E é isso, gente. Um beijo. Sexteto Sucupira. Valeu!